O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Boa tarde aos espectadores da Central 3, está começando mais uma edição do podcast Meio Campo, aqui comigo no estúdio Mané Garrincha, ajeitando sua câmera, está Felipe Lobo, que veio pegar o Mega Drive que o Leandro Yamin deixou para ele, aí ó, mostrando na caixa, né? Leandro Yamin, que novamente não está conosco, né? Ainda está se recuperando, está de licença médica, mas torcemos novamente pela sua recuperação plena. E aí, Lobo? Saudade do estúdio aqui? Salve, salve, Matias, Bonsa, o Stein que entra logo mais, todos os nossos amigos e amigas. É legal, né, vir pra cá, então fazia tempo que eu não vinha, é bom poder voltar aqui ao estúdio, estar aqui um pouco pra gravar, dar esse... o som bonito. Meu microfone é bom, mas o estúdio é outra coisa, né? É outra coisa, é outro nível. Vamos lá, que tem muita coisa hoje, né? Pois é, ontem inclusive estava aqui no estúdio, né? Tarde da noite, aproveitando da estrutura justamente porque estava com 4 telas ao mesmo tempo para ver aí, né, a Libertadores, a Sul-Americana, mais o NBB, o Novo Basquete Brasil, que está em playoffs, como a NBA. Sofreu muito ontem, Bonsa, com os lacustes de Los Angeles? Boa tarde. Não, você não sofre, né? Assim, foi a 12ª derrota seguida, acho, pro Denver Nuggets do Lakers. E todos os jogos com o mesmo roteiro, né? Então chega um momento que só as coisas começam a acontecer de novo e você só fala, tá bom, né? Sofri na segunda-feira. Segunda-feira pareceu que ia ser diferente, né? Pô, O Lakers abriu 20 pontos, tava voando. O Jamal Murray mal, né? Tava mal pra caramba e no fim ele acertou a última cesta e o AD desapareceu e o LeBron errou uma de 3 completamente livre e, enfim. Perdeu a série naquele jogo, né? Não foi nesse terceiro aqui. Agora o resto é só protocolar. Mas enfim, é o melhor time da NBA, né? O Nuggets. Então não por algo é o atual campeão, né? E o atual campeão, exatamente. Se der final com o Celtics, vai ser uma final boa, porque o Celtics está muito bem também. Mas o Celtics também deu uma ramelada, né? Deu uma ramelada, assim, bem bizarra, inclusive, né? Pois porque né? O Heat é uma pedra no sapato. Conseguiu vencer em Boston. Mas tem treinador, né? Tem treinador, isso é verdade. Se alguma vez eu já critiquei Eric Spoelstra, eu tava muito louco. Criticavam, né? Na época do LeBron, né? Pois é. Não era técnico, Isso envelheceu mal. Pois é, mas também tivemos, né, grandes jogos pela terceira rodada da Copa Libertadores, a começar, né, pelo confronto geracional na quarta-feira, né, no jogo entre o Independente Del Valle e o Palmeiras, né, no qual tivemos 4 gols canteranos, podemos dizer assim, né? Foi gols dos jogadores da base, né? Teve também teve o Kendry Paez, né, pro Del Valle, e o Palmeiras que usou bastante os seus garotos, né? Foi um jogo muito impressionante do Palmeiras, né? Em vários aspectos. Acho que o principal é que o Palmeiras não precisava dessa vitória, né? Mas é um time que, não só para o grupo, foi importante para o grupo, mas provavelmente vai se classificar e depois ainda tem todo o segundo turno, como pro trabalho geral, assim, do Abel Ferreira. Mas parece que é um time que não tem outra marcha, né? É um time que não consegue jogar de outra maneira, assim. Começa o jogo muito mal, né? Começa com o Independente Del Valle subindo em cima e você fala, putz, vai ser uma daquelas noites de Libertadores fora de casa que você é engolido pelo adversário na frente da torcida dele, não consegue fazer nada e tudo acontece e tal. Como eu disse, o Palmeiras tem crédito em relação a isso, pelo que fez nos últimos anos. Mas aí vai pouco a pouco, né? Que nem o Denver Nuggets, vai pouco a pouco
né, se recuperando e entrando no jogo e diminuindo o placar, até que chega um momento da partida em que fica bem, parecia que era inevitável que ia empatar, né? Porque ele estava no controle do jogo, estava com a bola, estava jogando mais no campo de ataque. A vitória, a virada veio meio do nada e foi assim, exatamente um acaso, né? Mas foi no último minuto um chute de muito longe que entrou, né? Assim, também não é que o Palmeiras estava amassando o Independente Del Valle naquele momento, inclusive até estava se resguardando mais, pareceu até que estava satisfeito com o empate fora de casa. E aí o Luiz Guilherme acertou aquele baita daquele chute. Mas essa é uma vitória de um time que é muito confiante, né? De um time que já venceu muito e que sabe que consegue vencer qualquer jogo, e de um técnico, principalmente, que tem o elenco na mão, né? Porque ele mudou toda a linha de frente, né? Chegou um momento que ele tinha trocado o meio atacante, o centroavante, os 2 pontas, fez todas as mudanças, foi colocando peças, e essas novas peças foram quase todas elas, né, melhorando, entrando no jogo, e conseguiu uma virada, assim, perto do que o Palmeiras já fez na Libertadores esses últimos anos, né? Não é nem entre as 5 melhores histórias, mas é uma vitória fantástica para o Palmeiras, que o deixa agora numa situação bem mais tranquila no grupo. Acho que também, principalmente, o fato de vários jogadores da base entrarem e um deles decidir, né? Sendo que não é o Endrick, que esse já vai sair, acho que é animador, né, pro Palmeiras. Como você falou, né, a vitória não era essencial, não era algo crucial para a classificação, mas ter esses jogadores entrando e participando e tendo, mesmo o Lázaro, né, que é um jogador que chegou essa temporada, tende a ser importante, tem seu papel ali. Não é assim como nos últimos anos, não é uma contratação estelar, né, embora seja um jogador comprovadamente interessante, né, já mostrou isso desde a época do Flamengo, mas então acho que é importante pro Palmeiras, acho que até mais isso, porque a gente também vê um momento de baixa de alguns jogadores, muito pelo físico, segundo o Abel, né, mas acho que está na hora também do Abel talvez dar um pouquinho de chance para esses jogadores que estão entrando bem. O próprio Vanderlan, o Piquerez, em alguns jogos tem ficado um pouco abaixo, aí o Vanderlan é uma opção. Então talvez o Palmeiras ganhe mais opções, aí tem que ver se eles vão ganhar a chance para isso, mas pode ser eu acho que o maior sinal, o melhor sinal pro Palmeiras, acho que foi esse, mais do que o resultado, que claro, é uma grande história, né? É uma grande virada. Acho que é uma situação diferente do Grêmio, que também conseguiu uma vitória, não foi virada, mas foi uma vitória que meio heróica e tal, e era crucial, né? Pro Palmeiras não era, mesmo que perdesse o jogo, não estaria numa situação periclitante. Mas... Lembrando que era o duelo, em teoria, mais complicado pro Palmeiras nessa fase no grupo, né? Fora de casa contra o Independente Del Valle. Então, eu acho que foi um ótimo sinal pro grupo, pro time, pelo resultado, pela classificação e tudo, que ficou mais perto, mas principalmente por isso, pela perspectiva, porque o Endrick vai sair, vão entrar outros jogadores, e eu acho que ter opções interessantes é bem importante para esse time. É que é engraçado o Palmeiras estar se tornando o time dos garotos, né? Porque não só pela história do Palmeiras, que não é de ser tão formador assim, mas pela do próprio Abel no começo, né? Que não era o cara que melhor geria garotos, que formava, desenvolvia e tal. Ele foi bem criticado no começo do fenômeno Endrick por não dar muita chance pro Endrick. E agora, de repente, tem garoto em todo lugar, né? E o Palmeiras vai adotando esse perfil. É engraçado, porque antes do o Abel Estevão estava completando 17 anos, né, no jogo. Pois exatamente. Completando, né? Ou seja, ele estava com 16 anos. E antes do Abel chegar, quem fez isso foi o Luxemburgo, né? O que é engraçado, porque por necessidade o Palmeiras pegou ali um ano que que apertou um pouco os cintos, não investiu tanto, e aí o Luxemburgo lançou o menino, lançou outros garotos que acabaram conquistando o Campeonato Paulista, e depois veio o Abel e só aproveitou mais isso, né? Não precisou desenvolver mais ninguém, e agora tá dando chance aí para vários garotos.
E falando do Grêmio, né, que justamente tinha uma situação mais complicada, né, porque havia perdido as 2 primeiras partidas da fase de grupos e também, né, enfrentava o duelo, em teoria, mais difícil, né, o Estudiantes, jogando no estádio Uno, em La Plata, o mesmo cruzamento ali, né, da Avenida 1 com a Rua 57, né, da recordada Batalha de La Plata em 1983, né, que tinha um contexto completamente diferente, né, logo depois da Guerra das Malvinas, lembrando que o Brasil chegou a permitir, né, que a Royal Air Force abastecesse seus aviões na base aérea de Canoas, né, muito próximo de Porto Alegre, da onde está a atual Arena do Grêmio, né? Enfim, outros tempos, mas existe, né, essa rivalidade até cruzada, né? Porque o Grêmio tem amizade com o Nacional e o Peñarol com o Estudiantes, né? Então tem todo esse contexto por trás. E num jogo que estava pintando difícil para o Grêmio, né, com a expulsão do Vila Sante, outro garoto da base, né, o Natan Fernandes, numa bela jogada coletiva, né, jogada construída desde trás, né, passando por 3/4 do campo, faz o gol, né, que deixa o Imortal vivo nessa fase de grupos, né, porque até um empate seria muito complicado de reverter, né, no restante do grupo. Eu diria que a derrota eliminava o Grêmio, o empate deixava a situação bem no fio da navalha, mas a vitória recupera, ainda está longe de estar numa situação confortável, né, conseguiu só os primeiros 3 pontos, mas a vitória, eu acho que o simbolismo da vitória é importante, né, para um time que está se formando agora, que está tentando se encontrar, né, depois de conquistar o Gauchão, que foi uma conquista importante para a história do clube, que tem sido importante nesse aspecto, mas na Libertadores começou muito mal, principalmente a derrota para o Atipato em casa, é muito danosa, né, para a campanha. Então ganhar esse jogo era crucial e era, como a gente falou do Del Valle, provavelmente esse era o jogo mais difícil da primeira fase do Grêmio, né, da fase de grupos, porque jogar contra o Estudiantes em La Plata provavelmente seria o duelo mais difícil. Não quer dizer que agora vai ser fácil, porque vai ter que jogar contra o Atipato lá e tem que tentar ganhar lá do Atipato, principalmente por ter perdido em casa, e vão ter jogos difíceis aí de novo, mas vai ser importante para o Grêmio a forma como venceu. Mesmo o João Pedro, que não vinha bem, né, vinha sendo bastante criticado pela torcida gremista, com razão, assim, ele não estava conseguindo jogar bem. Esse jogo ele nem foi tecnicamente brilhante, mas ele brigou muito, né? Brigou muito no ataque, buscou todas as bolas, então acho que isso é valorizado pela torcida também, o esforço que ele fez em campo para mostrar e para ajudar o time. E os garotos, né? Acho que isso é muito, muito importante também. Assim como a gente falou pro Palmeiras, é muito bom pro Grêmio ver garotos entrando, garotos ainda muito verdes, né? Ainda não são jogadores prontos, claro, nem tem como ser, ninguém nasce pronto, né? A não ser que seja um gênio. Então, é muito importante pro Renato ter mais opções no time. Achei a expulsão do Vila Sante muito infantil. Achei, eu ia dizer, assim, para usar as palavras mais suaves que eu consigo, que foi pouco inteligente. Ele foi muito pouco inteligente ali, porque era um jogo difícil, o jogo estava difícil. Eu acho até que o Grêmio melhorou depois da expulsão, não por causa da expulsão, mas porque o time precisou se tornar mais compacto, deu menos espaços e se armou para sair ali nos ataques pelos lados. Mas vitória muito importante. O Grêmio vai precisar de mais atuações assim, talvez até melhores do que essa, né? Porque até a expulsão, a atuação não era assim muito boa, tinha muita vontade, mas faltava um pouquinho ainda. Mas é o tipo de vitória que a torcida vai lembrar, e principalmente se o time classificar, conseguir fazer uma boa campanha a partir do mata-mata, esse jogo certamente vai ficar marcado. Mas para isso acontecer, né, Matias, tem que classificar, porque se consegue essa vitória heróica que cai antes do mata-mata, não adianta nada. Então
não pode baixar a guarda, né? E a situação do grupo ficou tranquila também, né? Por conta do empate entre o Huachipato e o Strongest, né? Porque daí a distância, né, pro líder não fica tão grande, né? O Grêmio pode, numa combinação de resultados, até assumir a liderança na próxima rodada. Diga, Bonsa. Não, exatamente o que eu ia falar, né? Da situação do grupo, porque agora você tem o único jogo fora sobrando é o Huachipato, né, que tipo, é difícil, mas mas teoricamente não é tanto quanto o Estudiantes. E depois tem 2 jogos em casa para decidir a classificação e a diferença da próxima, né? Então é realmente uma vitória assim que muda completamente a cara do grupo pro Grêmio. O único clube brasileiro com 100% nessa fase de grupos é o Atlético Mineiro, né, que abriu uma boa vantagem contra o Peñarol, mas em erros defensivos permitiu, né, a aproximação da equipe uruguaia, conseguiu sair, né, com os 3 pontos do seu estádio, fecha, né, essa primeira metade da fase de grupos com 3 vitórias, mas agora vai ter 2 jogos fora, né, incluindo aí as visitas ao Gigante de Arrojito e ao Campeão del Siglo, né, 2 jogos bastante difíceis, né? Jogos difíceis, mas o Galo tem sido muito consistente, né, em resultados. Acho que até as atuações estão ficando um pouco melhores, porque os resultados do Atlético vinham sendo bons, são bons nessa primeira fase, são excelentes, né, ganhou todos os jogos, mas mesmo em alguns jogos estava sofrendo um pouco mais. Nesse jogo eu acho que sofreu muito mais por isso que você falou, o time meio que soltou, né, meio que achou que o jogo estava ganho e aí tomou um susto, mas o time acho que tem mais potencial do que o que está jogando. Os resultados são ótimos, é claro, é excelente, o melhor que você pode fazer num jogo é vencer, mas eu acho que até o potencial é muito grande, tá? Dá para fazer muito mais ainda, e isso eu acho que é animador. Do ponto de vista da torcida, o time tá ganhando mesmo sem estar jogando o seu máximo, né? Ou o seu potencial. Acho que raramente um time consegue jogar o seu máximo, pelo menos com constância, né? Mas eu acho que tem um potencial bastante grande do Atlético, e eu acho que nesse ponto é um dos times que você olha na Libertadores e já começa a pintar como um time candidato ao título. Já era antes da competição, mas assim, a gente vai vendo pelo desempenho. Porque, claro, o mata-mata é outra história, tudo isso é verdade. Mas a constância costuma pagar bons dividendos, né? Então, pro time é bom. E é curioso, alguém usou a expressão, eu até esqueci onde foi, acho que foi num grupo que eu participei, que alguém falou, em termos futebolísticos, o Milito é meio Cuca argentino, né? Ele é um pouco doido, assim, faz mexidas ousadas às vezes. Até fisicamente, assim, até o cabelinho, né? O semblante é meio parecido também. Então, o que pro Atlético é ótimo, porque o Cuca se tornou um técnico histórico no Atlético. Em 2 passagens. Conquistou títulos super importantes, o maior título do Galo na própria Libertadores com o Cuca. Então, nesse sentido, eu acho que é positivo pro Atlético a imagem. Se ele for futebolisticamente ali... ter similaridades com o Cuca é positivo. E no setor visitante tivemos o pacote completo na Arena MRV, né? Porque tivemos episódios de racismo por parte da torcida do Peñarol e também uma repressão violenta da Polícia Militar do estado de Minas Gerais em outra ocorrência, né? Não relacionada ao episódio de racismo. Então foi uma noite completa de Libertadores ali, no sul de Belo Horizonte. Só para reforçar, né? Racismo contra times brasileiros, né? Se tornou sistemático e a Conmebol continua ignorando. Em La Plata também teve. É sistemático. Assim, a notícia vai ser quando não tiver racismo em algum jogo de time estrangeiro contra brasileiro. Infelizmente. E infelizmente também, jogar, assim, você visitar estádios em Minas Gerais, né, como visitante, é uma das piores experiências no Brasil. Acho que São Paulo e Minas talvez sejam os 2 piores estados para visitantes, né? Por todo esse aspecto. Você chega muitas vezes atrasado no campo porque a polícia segura, o tratamento é ruim, muitas vezes é colocado, assim, já aconteceu no Mineirão, aconteceu aqui no Allianz Parque, de colocarem aquelas telas que refletem luz, é horroroso. Então, assim,
E ninguém resolve nada, né? Porque isso daí acontece faz alguns anos. Sim. E esse caso o racismo acontece há anos e a Conmebol não faz nada. E piorou muito nos últimos 2 anos. Eu sinto que piorou muito. Ninguém faz nada, não acontece nada. E essas situações aqui em São Paulo e em Minas, que os visitantes são tratados como lixo, também passa batido e meio que é isso aí. Meio que parece que assim, a taxa que você pagar, você quer ver o jogo do seu time, fora de que é meio que é o custo que tem. É sofrer um pouco. Não deveria, né? Bem, e falando de outro treinador argentino em começo de trabalho, nesse caso, começo mesmo, né? Primeiro jogo do Luiz Ubeldia pelo São Paulo, e já traz também, né, um sopro, né, Lobo? Porque foi uma atuação muito convincente do tricolor, né? Que, enfim, não vencia uma partida de visitante na Libertadores com público, porque esse é um fator também determinante, desde daquele jogo contra o Danúbio em 2015. E era o Danúbio, né? Jogar fora de casa contra o Danúbio talvez seja uma das menos difíceis. Pois é. Não exatamente pelo time, porque o Danúbio já teve bons times, mas porque o Danúbio não tem uma torcida fervorosa para pressionar, né? Ao contrário do Barcelona. Do Barcelona, estádio que é repleto um estádio ontem. Difícil. Mas eu vou te falar que o Barcelona me decepcionou muito, também. Assim. Eu achei um dos times... Eu acho que é o pior Barcelona de Guayaquil que eu já vi. Porque tem sido um time constantemente nas fases finais, né, da Libertadores, tem chegado às oitavas e quartas de final com bastante frequência. Mas esse time vai me surpreender se chegar. Porque é muito fraco. Muito, muito fraco. Não apresentou... Deu muito espaço. Não teve... O São Paulo não teve dificuldade nenhuma. Até eu ouvi na entrevista coletiva o Caleri e o próprio Zubeldia falando que o time soube sofrer no segundo tempo. Sinceramente, não sofreu nada. Teve só 2 lances ali seguidos com o Rafael, né? E não acho nem que foi assim, porque o São Paulo fez uma atuação defensiva brilhante, porque acho que foi longe disso. Teve falhas também. Eu acho que foi porque o Barcelona se mostrou totalmente inerte no ataque, assim, muito fraco. E, claro, o São Paulo fez o trabalho dele, é importante. Também não acho que dá para tirar grandes conclusões, que o homem chegou na segunda para treinar o time na quinta. Então, quer dizer, tudo bem, eu entendo que muita gente olhou e viu coisas ali da organização do time. Eu não consigo atribuir muito isso ao técnico ainda. A gente vai ver ao longo... Acho que pode ser um sinal, mas eu não tiraria uma conclusão contra um time como esse. Que o Barcelona... Eu achei que o Barcelona seria um adversário bem mais duro do que foi. Claro, e é isso. São Paulo, diante de um adversário que não mostrou grande resistência, foi lá e venceu. Muito importante. Foi uma atuação boa de São Paulo. Não, embora tenha tido falhas, como a gente falou, não foi uma atuação de nível tão baixo como a gente viu contra o Cobresal, por exemplo, quando também venceu, mas venceu suando muito, num Morumbi cheio. Então não foi isso. Então esse é um sinal positivo. Acho que também sinal positivo... em termos de opções, o André, né, entrando, André Silva entrou no ataque, acho que era mais uma boa partida, né? Era um jogador que vinha entrando bem, né? E muita gente na torcida pedia a entrada dele, acho que ele entrou bem, se mostrou versátil, né, para atuar pelo lado do campo. Vamos ver as opções agora, porque acho que o time vai ser mais testado quando tiver adversários mais duros, e assim como contra o Barcelona não dá para medir exatamente, também não dá para esperar que contra o Palmeiras, na próxima rodada do Brasileiro, o time já vai estar pronto, e também é um teste definitivo. Se for mal contra o Palmeiras, então o técnico não resolveu nada. Então, assim, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. É um processo, a gente já falou, nada muda da noite para o dia. Acho que o time melhorou, mas é um processo. Provavelmente o time vai mais confiante, mas também tem que tomar cuidado para não tirar conclusões muito precipitadas, nem por uma vitória importante como foi essa, nem por eventualmente uma atuação porque vai pegar o Palmeiras, que é um dos times mais fortes do continente, e não dá para, né, tirar uma conclusão super definitiva no segundo jogo do técnico, né? E o São Paulo também enfrentou mais uma vez uma lesão, né? O Ferreira, que tinha dado assistência, né, para o primeiro gol do Caleri, saiu machucado no segundo tempo, depois de um contra-ataque, e pelos relatos ali em Guayaquil, estava sentindo bastante, né? Vamos ver aí qual que é a gravidade dessa lesão, né? Mas principalmente o São Paulo tem perdido muitos jogadores pelas pontas, né? O Wellington Rato, o Lucas e agora o Ferreira.
Bem, o Botafogo, assim como o Grêmio, precisava vencer, né, também, né, de um começo ruim nessa Libertadores, na fase de grupos especificamente, né, já que o Glorioso vinha desde da pré, né, no qual estava fazendo uma boa campanha, mas o sarrafo subiu um pouco mais na fase de grupos, estava encontrando dificuldades, jogava contra o invicto Universitário, né, que não perdia desde de agosto do ano passado, né? Claro, jogando o campeonato peruano, né, que tem uma dificuldade menor, mas enfim, estava cumprindo o seu papel, inclusive na Libertadores, né, fazendo bons jogos, né? Ganhou da LDU em casa, empatou com o Júnior em Barranquilha, chegava, né, com essa moral ao Nilton Santos, mas no segundo tempo o Botafogo acordou e permanece vivo também, porque tal qual o Grêmio, uma derrota seria praticamente eliminatória, né? Ah, sem dúvida. Ali a derrota era para matar. E acho que a boa notícia, o Eduardo fez uma boa atuação. O primeiro gol do Luiz Henrique com a camisa do Botafogo, um golaço, né? O Eduardo que acaba entrando no lugar do Tiquinho, né? Fazendo a função do Tiquinho, que saiu machucado também no começo do jogo, né? Então acho que foi um Botafogo que mostrou sinais interessantes. O gol do Luiz Henrique é um gol lindo, né? Porque é um gol de salão, assim, né? Ele dribla o goleiro com aquele passadinho com o pé em cima da bola, assim, que é bonito de ver. Eu gostei muito da atuação do Savarino também. O Savarino tá longe de ser um craque, mas ele é um jogador bem consistente. Costumou ser assim, né? Na sua carreira. E acho que tem condição de fazer isso. Acho que o Botafogo tem bons nomes, tem boas possibilidades, mas assim como a gente falou pro Grêmio, foi uma vitória super importante, mas agora não dá para baixar a intensidade, né? Vai precisar manter esse ritmo nos próximos jogos, até porque eu acho que o grupo do Botafogo é o mais difícil. De fato. Entre todos os grupos. É o mais equilibrado. É um grupo que tem todos os times com condições de brigar, então o Botafogo, assim, se salvou, a água saiu do pescoço, mas não baixou até o pé. Ainda precisa remar bastante ali para melhorar. O Botafogo parece estar arrumando o curso, né? Tipo, se reajeitando, né? Depois da decepção da temporada passada, trocou de treinador, né? Inclusive entre os jogos, pegando ali os jogos da Libertadores em que tinha perdido, começando um novo trabalho, mas acho que é um time de qualidade, né? Assim, o primeiro turno do Campeonato Brasileiro do ano passado não foi uma miragem, né? Teve coisas ali que deram que muitos méritos do Botafogo de conseguir aquilo, e a queda no segundo, o quanto ela foi vertiginosa, também tem uma questão psicológica, e acho que nesse começo do ano isso ainda teve alguns respingos para o elenco do Botafogo, mas parece que o Arthur Jorge está começando a dar essa virada, e aí o Botafogo tem time para sair desse grupo, por mais difícil que ele seja, mas lógico, essa vitória era essencial mesmo. E também, né, outra semelhança com o Grêmio, a outra partida do grupo terminou em empate, então até tá a mesma pontuação, né? O líder com 5, segundo e terceiro colocado com 4, e os dois brasileiros são lanternas do grupo, mas com 3 pontos, né? Então, ambos podem, né, já estar na zona de classificação na próxima rodada, desde que vençam os seus jogos, né? E lembrando que daí o primeiro jogo, né, do próximo turno é o segundo do primeiro, né, o confronto. Eu não gosto muito desse chaveamento da Libertadores, dessa ordem dos jogos da fase de grupos da Libertadores. Eu preferia quando era espelhado, né, tipo primeiro e o sexto, segundo e o quinto, terceiro e o quarto, né. Eu achava mais interessante o formato antigo. Outro clube carioca, né, nessa Libertadores, o atual campeão, o Fluminense, tá com uma campanha razoável, né, vamos dizer que é a campanha ideal, né, vence em casa, empata fora, mas a atuação já está sendo contestada, né, ainda mais depois do episódio de indisciplina do último final de semana, que afastou, né, alguns dos destaques da campanha vencedora no ano passado.
Acho que eu não diria que é preocupante, porque jogar ali no Paraguai é sempre difícil, não é exatamente um jogo fácil. A gente viu isso acontecer ano passado, quando o Flamengo enfrentou o Olímpia. A gente às vezes esquece que esses times são gigantes nacionais, né? Então acho que não é um motivo para desespero, mas acho que o nível de atuação do Fluminense também não foi grandes coisas. Então a gente precisa ver mais desse time. Mas acho que o Fluminense, assim, como tá num grupo que eu acho que tende a se classificar, imagino que vai ter menos problemas. Não é uma situação tão perigosa, mas é sempre para ficar alerta, né, o nível de atuação. Até porque alguns jogadores, por exemplo, o Cano ainda não conseguiu entregar o que a gente já viu ele fazendo, né? Não tem conseguido encontrar tantas oportunidades de gol ali no ataque. O time parece ainda estar se ajeitando do que foi ano passado, mas acho que o Fluminense, a não ser que realmente cometa muitas falhas nos próximos jogos, não me parece arriscado em termos de classificação. Mas o nível de atuação realmente precisa melhorar um pouco. É que eu acho que a gente se colocou um nível muito, muito alto já para o Fluminense. Então atingir de novo esse nível não é tão simples, principalmente depois que você ganha, né? E no caso do Fluminense, ganha um título inédito e tudo mais. Não acho que é uma desculpa, porque o time tem que entregar, tem que continuar entregando. Mas eu acho que se conseguir classificar e não tiver sustos, porque também esse resultado não é preocupante, mas um próximo resultado, uma derrota, aí já pode ficar mais difícil. Mas se mantiver o que tem feito, a chance de classificar é boa, e aí no mata-mata já é outra história. O time tem tempo ainda para conseguir reagir, né? E por último, tivemos a derrota do Flamengo, né? O único clube brasileiro que perdeu nesse meio de semana. Também não acho assim que precisa acender, né, um sinal amarelo, até por conta da opção, né, de poupar para esse jogo, né? Afinal, o Flamengo não costuma atuar bem na altitude. Na verdade, até agora, o que é opção foi o segundo jogo, né? Porque que foi quando ele optou por colocar os jogadores de verdade dos titulares do Flamengo. Porque dos 3 jogos ele poupou em 2, né? E, assim, sei lá, é uma decisão que o Tite tomou, porque isso provavelmente vai custar a primeira posição do grupo. Isso não é super importante, assim, a coisa que vai acabar com a campanha do Flamengo, mas é uma opção que ele tomou em relação a isso. E, assim, parece que está virando regra, né? Parece que os treinadores, porque o Renato fez a mesma coisa nesse ano. Não sei se os treinadores do Brasil entraram num grupo de WhatsApp e falou, gente, vamos todo mundo mandar time reserva para altitude? O que vocês acham? Porque acho que o Palmeiras fez isso também, né? Assim, tá todo mundo... Ano passado, né? Ano passado, abrindo mão desse tipo de jogo, falando, não, é difícil demais, né? E cansa muito. Então, não vamos quebrar os ossos titulares. Até um amigo aqui, o Igor Jaldi, perguntou quando que o jornalismo esportivo vai parar de falar de altitude e analisar como esse técnico da seleção perdeu para um time com 5% de sua folha salarial. E assim, tem algum ponto aí, né, da superioridade gigantesca do Flamengo em relação ao Bolívar, mas a altitude realmente influencia, né? É científico, né? É muito difícil, mais difícil jogar para quem não está acostumado a não sei quantos metros de altura. Agora, o que está acontecendo é isso, né? Não só virou uma muleta, mas virou basicamente uma desculpa para falar esse jogo não existe, né? Esse jogo esse jogo jogamos fora, né? Cortamos esse jogo, é a nota do carnaval lá que a gente descarta e vamos tentar se classificar nos outros, né? Parece que os times nem tentam. E eu gostaria de ver eles tentarem, assim, não acho que é nada grotesco nem nada disso, mas me soa muito estranho um clube do tamanho do Flamengo pegar um jogo de Libertadores e ainda no meio da rodada, né? Porque às vezes você já está classificado em primeiro lugar, beleza, você joga fora um jogo, a última rodada e tal. Mas no meio da fase de grupo, só virar e falar, né? Eu estou bem incomodado com essa história, de falar bem a verdade, assim.
porque eu acho que o Brasil, a gente não aprendeu que dá pra segurar jogadores de outros jeitos, assim, né? Tem, primeiro, essa coisa de poupar times inteiros, assim, né? Nem foi o caso exatamente do Flamengo dessa vez, mas poupou demais, né? Assim, a nossa sensação, vendo assim, o jogo contra o Palmeiras, não jogam os principais jogadores de começo, e aí você imagina, porque vai jogar Libertadores. Aí também não jogou na Libertadores, né? Então eu acho que existe um certo exagero aí. Eles têm informações lá dentro pra saber se dá pra jogar ou não. Mas assim, se não dá pra jogar, teve vários jogadores que não viajaram. Eu acho que falta transparência, então. E outra coisa, assim, o Tite ainda morreu com 2 substituições, né? Pois é, num jogo que se fala tanto... Do desgaste físico, né? Coloca então o pessoal pra jogar, né? Pra trocar, né? Porque foi uma derrota por 2-1, né? Dava pra buscar esse empate que deixaria a situação no grupo... a briga, né, pela primeira colocação, porque eu não acho que o Flamengo vai ser eliminado, né? Eu não vejo o Palestino e o Milionários, inclusive jogo horroroso ontem, muito ruim. Não vejo os dois brigando para eliminar o Flamengo. A briga com o Flamengo é com o Bolívar. E o Bolívar tem um bom time, né? Porque a gente precisa lembrar, né, que mesmo, né, sendo um clube de uma liga pouco desenvolvida, tem um investimento forte de fora, né? Tem essa parceria com o Grupo City, o presidente do clube é um homem forte do Grupo Shen, enfim, busca bastante jogadores, né? Tem um trabalho de prospecção. Uma curiosidade é que os 2 gols do Bolívar foram marcados por brasileiros, né? E o gol do Flamengo por um estrangeiro, né? É verdade. Mas 2 brasileiros rodados aí, né, em outras ligas, né? Até acabei descobrindo que o Chico da Costa, né, que fez o primeiro gol do Bolívar, é primo de uma ouvinte da Central 3. Olha só, que curioso. Lá do Rio Grande do Sul. Mas é isso, né? O Bolívar, ele tem montado times competitivos. Ano passado, justamente no grupo contra o Palmeiras, brigou pela primeira colocação, né? Fez uma boa campanha e novamente, né, se postula aí a chegar o mais longe possível, né? Em 2014 bateu na semifinal, tenta repetir isso, né? E vem crescendo ano a ano. Assim, eu acho que o Bonsa falou uma coisa que eu acho muito importante, assim. É difícil jogar na altitude e ninguém questiona isso. Existe uma questão científica, mas eu acho que se usa isso como muleta, porque aí já que é difícil, eu tenho uma desculpa pronta, eu meio que abro um pouco mão disso e aí dane-se, se perder eu posso falar que, né, foi uma opção, o calendário. E outra coisa que me incomoda é o seguinte, Matias, se na terceira rodada da Libertadores a gente tá com problema dos jogadores, então não era melhor poupar no Carioca? Teve 14 mil jogos do Carioca, são 18 datas, né? Muita gente tem falado do segundo jogo da final, né? Que tinha ganhado de 3-0 o jogo de ida. E tava já no meio da Libertadores. Então, assim, o que me incomoda é que, assim, os clubes então têm que assumir. Eu acho que falta isso na transparência. No caso do Flamengo esse ano, eu acho que é o que mais me incomoda nesse ponto, porque, assim, o Tite deixou escapar, quer dizer, não sei se deixou escapar ou se ele falou de propósito para jogar a responsabilidade, que sim, a prioridade de ganhar o Carioca foi a diretoria, né? Ele falou que não, o Braz e não sei quem, falaram o Spindle, falaram de que a prioridade. Então, assim, os clubes têm que deixar claro, como o São Paulo deixou lá, e foi um erro, eu acho que foi um erro de prioridade. São Paulo em 2021 priorizou e deixou claro que estava priorizando o Paulista. Ganhou o Paulista, ficou brigando para não cair no primeiro turno do Brasileiro. 10 jogos sem vencer. Foi uma opção errada, mas pelo menos falou. Assim, foi uma opção, eu achei um pouco estúpida, mas pelo menos deixou isso. Agora o Flamengo fica com esse negócio, e aí também fica essa coisa, não, o Flamengo tem time para jogar, o time reserva deveria ganhar a Libertadores. Eu sei que isso é fácil de falar, porque o time é muito rico e tal, mas a gente sabe que na prática não é assim, porque o time reserva não é um time, né? Exatamente. Sim. Então, eu acho que tem um pouco de desculpa, assim, porque tem time que vai na altitude e faz ótimos jogos brasileiros, e mesmo... Estão falando né? Palmeiras essa semana. Pois o próprio Palmeiras. O Palmeiras contra o Bolívar, até acho que o Igor Jaldi, que citou aqui, foi ano passado ou retrasado, que ganhou com o Flaco Lopes. Não, do Bolívar perdeu ano passado o Palmeiras.
Não, mas não teve um ano que o Palmeiras ganhou na altitude do Bolívar? Enfim, não... De qualquer forma, assim, eu acho que dá pra jogar melhor do que isso. Você, claro, tem que dosar, né? Tem que fazer cálculos ali. Você não precisa... não pode jogar com tudo. Mas eu acho que também já virou um pouco de desculpa. Dá pra jogar um pouquinho melhor. O próprio Grêmio, né, no meio da decisão do estadual, jogou com o time 100% reserva na altitude contra o Strongest, que era um jogo difícil. O Palmeiras perdeu ano passado. Perdeu ano passado. 3-1. Foi a única derrota, inclusive. Então... Ganhou em 2020 do Bolívar. Foi 2020. Foi 2020, é verdade. Mas enfim, eu acho que dá pra jogar melhor na altitude, dá pra fazer jogos melhores. Ninguém tá dizendo que é a mesma coisa que jogar ao nível do mar, mas me parece também que é uma desculpa muito pronta. Então você já poupa demais e se perder já tá com essa engatilhada. E assim, a gente sempre fala ciência. Sim, é verdade. Mas assim, então você tem que usar a ciência a seu favor para fazer o melhor possível na altitude. O que é a ciência de... então, se meu time o Flamengo, por exemplo, é um time que gosta de trocar passes. Então, você já chega na altitude e fica com a bola. Para de querer correr na altitude, jogar em um tipo de jogo que exija velocidade e recuperação rápida. Então, assim, a questão a gente sempre fala da ciência que, sim, a ciência está dizendo que é mais difícil. Então, vamos usar o que a gente sabe, via ciência, para jogar melhor. Para usar e só aproveitar. Então, você tem jogadores que chutam forte e chutam bem de fora da área, usa isso, porque na altitude isso pode ser uma arma ainda melhor. Então, me parece muita desculpa e isso me incomoda muito, porque aí também, no fim, acaba reforçando aquele discurso que não devia ter jogo na altitude. Eu sei que ninguém falou isso. Mas no fim sempre fica um pouco isso, né? Essa coisa de na altitude resíduo. Sempre fica esse negócio aí que é desumano. Quantas vezes a gente ouviu isso? Então tem que jogar mais mesmo, tem que parar de desculpa. Eu acho que esse ponto do Lobo é engraçado. Eu gostaria de ouvir isso, porque aí eles vão ouvir o quanto é ridículo em voz alta e talvez parem com isso, né? Se o Tite chegasse e falasse, olha, nós priorizamos o Campeonato Carioca, então por isso nossa campanha na Libertadores no começo do Campeonato Brasileiro vai sofrer um pouco, tá bom, gente? Então, né? Fala isso em voz alta, você vai pensar, tipo, tem alguma coisa errada aqui, né? Ainda mais pro Flamengo, né? Porque no caso do São Paulo, né? O São Paulo tá sem conquistar um título há muito tempo, né? O Flamengo não é isso, né? Não é o Campeonato Carioca que vai mudar a balança do Flamengo pra lá ou pra cá. Então, fala em voz alta mesmo, porque é isso, assim, tirando poucas exceções, se seu clube chega nesse momento da temporada, em que a temporada está efetivamente começando, né? Cansado, quebrado e tudo mais, é porque você fez uma administração de elenco muito ruim durante o campeonato estadual, né? E aí não é nem uma questão de fazer o Atlético Paranaense, colocar só garotos e tal, mas você consegue administrar esse elenco melhor para chegar nesse momento com os jogadores mais em forma. Bem, passemos agora para o Momento KTO, no qual todo final de semana, toda sexta-feira, Bruno Bonsante e Felipe Lobo dão dicas de cotações no site da nossa parceira desde 2021, né? Vamos completar aí 3 anos nessa parceria com a casa de apostas Gaúcho Maltesa, a KTO. Então começo com o Bruno Bonsante e os seus 3 palpites para esse final de semana. Vamos lá. O Wolverhampton recebe o Luton Town pela Premier League e está pagando 1,96 para o Wolverhampton ganhar esse jogo. A fase do Wolverhampton não é a melhor delas, a do Luton Town também não. E por mais que o Luton Town tenha mostrado ser um time muito aguerrido nessa temporada, apesar de fraco, mas é um time que conseguiu arrancar vários resultados e tal. O Wolverhampton também, né? Um time que eu imaginava que ia brigar para não cair e acabou não fazendo isso. É um time melhor do que o Luton Town e acho que pagar 1,96 para uma vitória em casa nesse cenário é muita coisa. A Atalanta parece ter finalmente engrenado, né? Chegou numa final de Copa da Itália, eliminou o Liverpool, tá num momento legal do trabalho. E joga contra o Empoli em casa também. E o over 2,5 tá 1,71, né?
Se for imaginar que é um time que está melhorando ofensivamente, que vai pegar um adversário da ponta de baixo da tabela, jogando em casa, empolgada, acho que dá para fazer 3 gols, ou mesmo talvez tomar um do Empoli e fazer 2-1. Então, acho que o over 2,5 a 1,71 é uma boa cotação. E tem Juventus e Milan, que eu acho que é um jogo muito igual, né? É um jogo muito assim, bola por bola, né? O Milan é melhor do que a Juventus, mas a Juventus consegue competir igual e vai jogar em casa. Então eu não consigo, dizer exatamente o que vai acontecer nesse jogo. E tá 3,75 pro Milan ganhar o jogo. Acho que é um favoritismo exagerado da Juventus. Então o que eu sugiro é você pegar empate ou Milan, que tá 1,70, só para você ter 2 dos 3 resultados. Porque eu acho que é meio que qualquer coisa pode acontecer nesse jogo. Então você cobre ali 2 resultados a 1,70. Felipe Lobo. Vamos lá. Napoli e Roma se enfrentam nesse fim de semana. E a vitória da Roma, fora de casa, tá pagando 4. Eu acho muito alto. O Napoli tem até tentado se recuperar, mas eu acho a Roma hoje mais time. Tudo bem, perdeu na última rodada do Campeonato Italiano, mas eu acho que a Roma tem... não é tão absurdo pensar que a Roma pode vencer o Napoli em Nápoles. E se você é um pouco mais conservador, apostar na Roma com empate devolvendo a aposta ainda paga 2,80, que é muito alto também. Então eu diria que essa é uma opção interessante. Outro jogo importante, Campeonato Italiano, é Juventus e Milan. E aqui eu estou apostando na retranca, principalmente da Juventus. Menos de 2,5 gols está pagando 1,81, que eu acho uma cotação boa, considerando que o Milan não está vivendo um grande momento e a Juventus não faz uma temporada muito empolgante, mas é um time defensivamente mais sólido. E, por fim, o inverso. Corinthians e Fluminense é um jogo que eu acho que a tendência é ter mais gols. O Corinthians não vem num bom momento e o Fluminense também está precisando se recuperar e tal. Então, acho que imagino um jogo que tenha mais gols, mais de 2,5 está pagando 2,25. Então, ficam essas 3 aí, colocando um pouquinho de futebol brasileiro. Bem, é isso. Sempre lembrando, né, que se você ainda não se inscreveu no site da KTO, você pode utilizar o cupom MCampo, que dá uma força para nós também. E no primeiro depósito que você fizer, você ganha 20%, né, a mais para fazer as suas apostas. Sempre lembrando, aposte com responsabilidade. Bem, temos aqui Leandro Stein de volta. Só vou ler alguns dos comentários do ouvinte e já passo a palavra dele para falar um pouco da Sula também, né? Porque nesse começo de tarde temos aqui o Leonardo Braga, direto de Paraisópolis, em Minas Gerais, o Igor Jaldi, que já comentou bastante, né? Foi lido inclusive aqui pelos meus companheiros de bancada, nos escreve lá de Piracicaba, escreve também Vamos Subir Quinzão, ele que está com o avatar, com a camisa do 15, Marcelo From the Block, sempre presente, Matheus Goulart, Bom Crepúsculo. Na sequência eu já gravo o xadrez verbal aqui, viu? Depois de uma semana sem, vamos ter aí um programa parrudo. Igor Oliveira, Mikael Kinopak, lá de Curitiba, o Getro Martins, Mega Drive na caixa, ô louco, meu, é isso mesmo. O Giovanni Lima Montenegro, sempre presente. Boa tarde, companheiros. Passando no intervalo do almoço para deixar o like. Douglas da Resoluto. O Lucas Cartacho aqui, feliz demais pela vitória do Lion sobre o Boca. Vamos falar agora. O André Brasivievic, peço perdão também pela pronúncia do sobrenome. Um grande abraço para vocês e boa recuperação ao Yamin, e agradecer novamente ao Stein por me ajudar a achar o livro, que ele estava na caça. O Wagner Cavalcante comenta aqui sobre NBA, né, que essa temporada é do Thunder. Não sei não, né?
O da Quebrada, jovem. o da Quebrada aqui escreve pro Lobo, né? Playoff de acesso e descenso, estaduais menores e uma quinta divisão mata-mata não melhoraria e seria rentável para o calendário brasileiro? A quinta divisão passando na TV Central 3, olha aí a ideia. Seria divertido, né? Eu acho que playoff de acesso e descenso no Brasil seria muito interessante, porque como tem muito time bom na Série B, muito time com condições de subir, acho que também seria legal. O problema disso é que eu acho que acaba beneficiando quem tá na Série A, porque ganha muito dinheiro, mas esse é assim em qualquer lugar do mundo. Eu acho que seria uma atração interessante. Estadual menor, é o que a gente sempre falou, sempre acho que ajudaria, e uma quinta divisão também seria interessante. Eu acho que assim, tem muitas ideias para melhorar o calendário, tem muitas. O problema é que nenhuma é pensada e feita. Daria pra. Eu acho que até. Tem gente que fala, dá pra discutir até o formato do Campeonato Brasileiro da Série A. Eu não acho isso um absurdo. A questão a gente precisa resolver o calendário de uma forma melhor e que não seja voltar aos anos 90, porque aí a gente tinha a mesma quantidade de jogos como estadual um semestre inteiro. Aí acho que também não dá. Mas ninguém quer discutir, né? Então é difícil, né, meu caro da Quebrada. O Matias Rodrigues Botelho, meu xará palmeirense lá de BH, pergunta: Riquelme ou Galhardo no campo? No campo, Riquelme. Fora dele, Galhardo. Aí não tem comparação. Falando em Boca Juniors, Leandro Stein, tivemos aí, acho que uma das grandes histórias desse meio de semana, né? Já que ontem o Fortaleza venceu por 4-2 um dos clubes mais vencedores do continente, mais uma grande página aí da história internacional do Esporte Clube Fortaleza. Fortaleza Esporte Clube, perdão. Fala, pessoal. E assim, Fortaleza durante esses últimos anos, né, tem construído uma história continental que é muito bonita, que é muito afirmativa, né, especialmente porque existe certa lacuna do futebol do Nordeste nas competições continentais e o Fortaleza, nesses últimos anos, tem ajudado a preencher com grandes episódios, chamando esse protagonismo do futebol do Nordeste um pouco mais e, assim, uma vitória sobre o Boca Juniors tantas vezes serve de chancela, né? A gente até pensando num caso próximo, mas com suas especificidades, tem a vitória do Paysandu, que é muito emblemática para tanta gente, né, na Libertadores de 2003, e essa vitória do Fortaleza, ainda que com suas questões, sendo fase de grupos, enfim, é uma vitória de um peso tremendo, né? São 4 gols no Boca Juniors. Não é sempre que acontece isso, tanto é que até vi dados do Mr. Chip, desde o Milan não tinha um time de fora da Argentina que fazia 4 gols no Boca Juniors numa competição internacional. Então o Fortaleza tem essa marca, né? E foi um jogo com suas particularidades, porque o Fortaleza ele abriu o placar muito rápido, né? Conseguiu ali uma roubada de bola que facilitou o gol do Lucero com menos de 5 minutos. O Boca Juniors melhorou durante o primeiro tempo e criou oportunidades não só para empatar, como também para virar o jogo. E aí a maneira como o Fortaleza volta para o segundo tempo, faz 20 minutos fantásticos no segundo tempo, possibilita essa vitória elástica, um jogo do Pochettino especial, né? Sim, as assistências que ele deu com muita qualidade, sobretudo no gol do Pikachu. Lucero e Pikachu também personagens importantes com 2 gols cada, mas ainda se fosse para escolher o melhor em campo, escolheria o Pochettino. E mesmo que assim, a gente pode colocar todos os poréns sobre o Boca Juniors nos últimos anos, ou mesmo sobre as disparidades entre futebol brasileiro e futebol argentino, mas tem uma questão de aura ao redor do Boca Juniors que ainda essa vitória é uma vitória memorável, né? Essa vitória é uma vitória que a torcida do Fortaleza vai carregar por muito tempo e que, enfim, celebra ainda um pouco mais o que é ambiente de estádio, o que é ambiente de torcida, que o Fortaleza também enriquece as competições sul-americanas, né? Por esse clima de estádio, por tudo isso que vive nas competições sul-americanas também. Uma campanha excelente do Fortaleza, né? Tem o Boca Juniors como principal adversário no grupo, mas já abre uma boa vantagem com 9 pontos, o Boca Juniors com 4 pontos, né? O Boca Juniors
acabou empatando na estreia contra o Nacional Potosí. E aí, outro destaque, assim, entre os destaques gerais da Copa Sul-Americana que vale a gente citar também, o Atlético Paranaense, com mais uma vitória, outro time que está com 100% de aproveitamento, fez 1-0 sobre o Danúbio no Uruguai. Então, os dois principais representantes brasileiros numa Copa Sul-Americana que aqueles com mais camisa do Brasil, assim, mais projeção internacional, né, se a gente for considerar, não estão conseguindo emplacar tanto na Sul-Americana, pensando no que... Se bem que dá pra gente questionar esses termos. Mas, enfim, o Corinthians, mais uma vez, não começou bem, né, e a derrota pro Argentinos Júniors dá para compreender por aquilo que é a crise do Corinthians, por aquilo que foram circunstâncias de jogo entre gol rápido e expulsão, situação bastante complicada. O Cruzeiro, mais um empate, né? Impressionante como o Cruzeiro não consegue entregar nessa Copa Sul-Americana ainda e perdeu muitas chances contra o União La Calera. Terceiro empate consecutivo do Cruzeiro, e o Inter pelo menos conseguiu uma recuperação para vencer o Delfim, né? Para conseguir essa primeira vitória no grupo C, embora esteja num grupo bastante equilibrado, com uma disputa com o Belgrano, com o próprio Delfim. Então, assim, de longe, essa rodada, entre esses jogos memoráveis que a gente cita no título do podcast, sem dúvida, a vitória do Fortaleza sobre o Boca Juniors é memorável. Mais algum pitaco sobre Sula ou podemos cruzar o Atlântico em direção à Europa? Podemos. Bem, começar aqui, né, o Xavi, né, que depois de uma semana atribulada deu o seu dia do fico, né? Segue no Barcelona para tentar justamente recuperar, né, o que passou nessa temporada. É um pouco surpreendente, eu acho, né? Assim, pelo que tinha sido o anúncio dele. Neste momento já estava sendo esperado que isso fosse acontecer. Assim, eu acho surpreendente pelo conjunto da obra. Mas, assim, honestamente, eu não acho ruim por Barcelona, não. Porque acho que o Barcelona teria que recorrer ao Rafa Marques para ser o técnico. O Barcelona não vai ter, se for responsável, que é um grande C, no caso do Barcelona, se fosse responsável economicamente, não teria como trazer um técnico de muito peso. Então teria que recorrer ao Rafa Marques. Então acho que o Xavi é uma opção melhor hoje, né? O que a gente vai ter que esperar para ver é se o Barcelona vai ser economicamente responsável nas contratações. Já tem problemas, pensando no elenco atual, já vai ter problemas para inscrever, vai ter que reduzir a folha salarial, muito jogador vai ter que sair, por isso mesmo que eu acho que a permanência de João Félix e João Cancelo me parece improvável nesse momento, pelo desempenho dos dois e também pelo custo, né? E então o Barcelona vai ter que fazer uma reformulação, vai continuar essa reformulação. Acho que é bom que o Xavi fique, embora o momento não seja muito, não seja tão bom assim, porque acabou de perder um clássico e tem perdido clássicos com constância, né? Mas me parece a opção mais razoável para esse Barcelona mesmo. Embora haja muitos soluços no trabalho do Xavi, né, de desempenho, acho que realmente na ausência de um treinador melhor no mercado, e não é só ser melhor ou não, né, que se encaixe nos bagulho lá que o Barcelona gosta. Ele é o embaixador do clube, né? Ele é um cara que, assim, é muito importante para a história do clube. Ele não é um técnico ruim, né? Não é que se você deixa o time na mão do Xavi vai ser tudo um desastre, né? Ele é um bom treinador também, ele talvez não seja o melhor do mundo, talvez não chegue ao nível do Guardiola, mas ele é um bom treinador. E acho que ele já tem um papel importante, principalmente desenvolvendo os jovens, né? Que é claramente onde está o futuro do Barcelona, né? Ali em Fermín, Lamine Yamal, em Pau Cubarsí, e vários jogadores que ele tá dando moral, muito jovens, e que estão se desenvolvendo bem sob o comando do Xavi, né? Então, até num momento de problemas financeiros, né? É importante mesmo que o Barcelona aposte aí nos seus jovens, nessa geração especial de La Masia, não é a mais especial, né? Porque teve uma que, enfim, mas essa ainda é uma geração especial que tá lançando bons jogadores, e acho que o Xavi é um cara indicado para fazer isso. Agora, o quanto ele realmente tinha decidido sair, acabou ficando e tal,
Acho que eu sou muito educado para falar o termo que eu quero falar, né? Nas 3 da tarde, mas assim, não sei o que mudou, né? Mas enfim, acho que acaba sendo uma decisão boa para os dois também. Também é difícil ver o Xavi em outro clube, né? Treinando, né? Assim, então acho que acabou ficando bom para os dois. Bem, e Bonsa, falar um pouco desses jogos de meio de semana da Premier League, no qual... precisa mesmo? Enfim, eu acho que você é a pessoa mais adequada. Eu sou. Mas tivemos aí uma grande vitória, né, do Arsenal sobre o rival londrino Chelsea, né, uma goleada por 5-0. E, enfim, o Liverpool acabou sendo derrotado num derby também, né? Lembrando que o Everton não ganhava o clássico de Merseyside desde 2010 no Goodison Park, né? Quando o Arteta ainda jogava pelos Toffees, né? Enfim, uma grande vitória do Everton que acaba afastando o Liverpool da disputa do título. E simbólica também por ser provavelmente o último derby no Goodison Park, né? Porque o Everton vai mudar de estádio na temporada que vem, então conseguir se despedir do estádio no derby, praticamente matando as chances de título do grande rival, é um momento muito importante para a história do Everton, para a temporada do Everton, não para a história, né? Para a história do Everton é maior do que isso, mas para a temporada do Everton, que é uma temporada bem complicada, né, inclusive com punição. O Everton não sabe quando... Sabe quando o Lobo gosta de Fórmula 1, né, quando termina a temporada, ou quando termina a corrida e você não sabe qual vai ser a posição do cara, porque estão investigando várias coisas, pode ser 5 punição de 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos. Então, o Arsenal não sabe, o Everton não sabe qual vai ser a pontuação dele no fim do campeonato, mas enfim, ficou muito claro nesse momento que o Arsenal e o City são times melhores do que o Liverpool, né? E acho que, de certa maneira, até é um pouco natural, porque o Liverpool fez, tanto o Arsenal quanto o Manchester City são uma sequência de trabalho, né? O Arsenal, ele brigou pelo título com o City na temporada passada, se reforçou bem, e a ideia era dar um passo à frente nesse momento, né? E o City já é um trabalho longo também do Guardiola. Lógico que o Liverpool também é um trabalho longo do Klopp, só que a temporada passada foi a temporada de quebra, né? De ruptura do trabalho do Klopp, de grande renovação. Muitos jogadores foram embora, muitos jogadores chegaram, e eu tenho certeza que não estava, assim, nos planos ser campeão inglês ou a obrigação de ser campeão inglês, né? Se fosse, ótimo. O que atribuiu importância para essa disputa pelo título foi a decisão do Klopp de ir embora, né? Se a gente se soubesse que o Klopp vai ficar até 2026, 2027, daria perfeitamente seria uma ótima temporada brigar pelo título até as últimas 4 rodadas, ficar em terceiro lugar e voltar para a Champions League, ainda conquistando a Copa da Liga. Mas acho que se criou também uma expectativa no momento em que o Liverpool estava muito bem, né? De que dava para ganhar todos os títulos, para se despedir do Klopp e tudo mais, o que sempre foi muito difícil, e acho que eventualmente o Liverpool cansou, e ao contrário, o City está em uma pequena curva de ascensão, né? Embora seja um time que está sempre num nível muito alto, mas não deu nenhuma bola para o De Zerbi, né? Não deu nenhuma chance para o De Zerbi, para o Brighton. Foi uma vitória muito impressionante do City, e uma vitória muito impressionante do Arsenal também, sobre o Chelsea, né? O Chelsea é meio que isso aí. Eu acho até que tinha melhorado nas últimas semanas, né? Tava, assim, dando um pouquinho de sinal ali, que se conseguisse, sabe, ligar o Waze para ver onde fica a porra do gol, poderia melhorar um pouco os resultados do Chelsea. Mas não foi isso contra o Arsenal, foi completamente atropelado. Então, assim, não é nenhuma surpresa você ver que Arsenal e City estão brigando pelo título. Foram os melhores times da temporada passada. O Liverpool conseguiu cortar um pouco essa distância e se aproximar, mas agora, a 4 rodadas do fim, é difícil imaginar que o título saia da mão de um deles, né? O City, se ganhar o jogo a menos, ficaria 9 pontos do Liverpool. O Arsenal ainda está a 3, ainda tem um derby do norte de Londres pela frente, então pode ser até que o Liverpool passe, mas acho que está bem a disputa de 3, né, nessa última sequência de resultados, acabou caindo para 2. E só, assim, concordo com o Bonsa que o
O Liverpool parece que gastou o gás dessa empolgação de saída do Klopp antes do momento em que precisava ter esse gás, né, esse momento de sprint final da temporada. E do Arsenal acho que vale destacar também nesse momento uma certa maturidade para enfrentar algumas partidas, né? Tudo bem que teve derrota recente contra o Aston Villa, mas o Arsenal parece que aprendeu, assim, tomou algumas lições em relação ao que foi a temporada passada e se mostra mais consistente, assim, para ganhar pontos sem sofrer tanto quanto o Liverpool, por exemplo, comparando esse período mais recente dos jogos, né? E o que foi esse jogo contra o Chelsea, o Arsenal tirou um grande proveito, né? Um Chelsea que tem muitos problemas para marcar gols, né? E acho que isso fica muito visível em lances incríveis que o time perde, mas também que é vulnerável na defesa, né? E nesse jogo o Havertz aproveitou muito isso, o Odegaard que fez um jogo brilhante. O problema é encarar o Manchester City, que está atravessando talvez aquele que seja o melhor momento dentro da temporada da Premier League, justo agora, justo na reta final, e que tem essa ambição, né? A ambição agora é a Premier League depois da eliminação na Champions, que enfim aconteceu da maneira como aconteceu com o Manchester City, ainda jogando bem, né? Não dá nem para colocar isso na conta de alguma partida ruim do Manchester City, não é o caso. Foram jogos francos, abertos contra o Real Madrid, jogos em que, sobretudo na volta, em que o Manchester City teve mais a proposta de jogo, né? Propôs mais o jogo. Então, o difícil é encarar esse monstro aí, como a gente falou outras vezes, tão acostumado a encarar esses jogos de tanto peso, né? E por falar em encontrar o gol com o ex, assim, o Liverpool também tá nessa, né? Porque tá perdendo muito gol nas últimas rodadas, inclusive o único atacante que não tá abaixo do XG é o Diogo Jota, né? O Darwin Núñez tá, assim, muito abaixo do XG. Mas mesmo o Salah e o Dias e o Gakpo, tá todo mundo perdendo muito gol, além de tudo ainda tem isso. O Gakpo ainda vai ver o filho nascer, não vai jogar nem o derby, né? Pô. Espero que tenha valido a pena essa decisão, viu? Espero. Aí é duro, né? Felipe Lobo, pra gente ir se despedindo, fala um pouquinho aí da Atalanta, né? Que vai disputar mais uma final de Copa Itália contra a Juve, né? Que por sua vez eliminou a Lazio. É muito importante para a Atalanta, como o Bonsa até falou, vem um momento de recuperação da Atalanta a sensação que eu tenho é que a Atalanta poderia ganhar um título assim pelo futebol que joga, né? E me dá a sensação de que seria estranho terminar esse período, né? Quando ele terminar, não acho que vai acabar agora, até deu indício que poderia estar no fim da era de ouro da Atalanta, mas o time se recuperou, agora chega essa final. E o dia que acabar, eu acho estranho que não tenha algum título pelo que ele já conseguiu fazer, pelo que o Gasperini já fez na Atalanta. Então, quem sabe, é uma chance. Eu acho que a Juventus não é uma equipe dominante como foi em outros momentos, então dá para sonhar num jogo só. A Atalanta, quem sabe, conseguir um título seria muito, muito importante para a história da Atalanta, né? E a Atalanta ainda está na briga da Liga Europa também, claro, tem condição de ganhar se continuar aí. Mas eu acho que na a Copa da Itália seria muito simbólico por ser um título local, né? Acho que é importante para a Atalanta. E eu acho que é um processo importante, porque a Atalanta, esse time que está jogando agora já é bem diferente daquele que chegou à Champions League, né? Já teve bastante mudança no elenco, já teve uma reformulação na equipe. Então acho que é um prêmio também para essa reformulação, porque fazer reformulação é sempre difícil, mesmo nos times ricos. No time como a Atalanta, que não é um time dos mais ricos, né, na Itália, isso é muito mais difícil, né, de fazer. Você não tem cheques tão robustos para fazer contratações. Então, acho que isso é bem legal. Eu acho que essa final da Copa da Itália vai ser muito interessante de ver, porque para a Juventus também é a chance de título, né? Na temporada não jogou competições europeias, passou muito longe de disputar o título da Itália. Então, a Copa da Itália é a única coisa que sobrou, inclusive porque pode ser algo importante para o Allegri, né? Que está sempre sendo questionado, enfim. Então, acho que vai ser legal.
para a Atalanta pode ser uma história bem legal de ver. Atalanta que é a sexta, né, final da Copa Itália que disputa e tem apenas um título em 63. Naquela ocasião bateu o Torino, né, justamente o arquirrival da Juve. Bruno Bonsante, para fechar aqui também, temos negociação do Bayern de Munique com o atual treinador da seleção austríaca, né? Pensando já para a próxima temporada. Parece que não tem muito treinador aí lá fora, né? Porque os clubes estão com uma certa dificuldade de contratar treinador. O Liverpool parece ter determinado que o Arne Slot é o seu favorito para suceder o Klopp, né? Começou a abrir negociação com o Feyenoord, eu gosto do nome. Acho que... Mas acho que também não tem muita diferença entre os outros, entre tipo Rubem Amorim e De Zerbi, que estavam sendo discutidos. Acho que também é uma questão de quem está disponível. E pro Bayern de Munique, sabe o que parece o Rangnick? Ele parece estar esperando, vai guardar lugar para alguém, né? Porque não dá para imaginar que o Bayern de Munique tenha visto... Assim, e até a idade assim, também do Rangnick, né? A experiência dele e os cargos que ele tem assumido. É difícil você pensar que, não, nós vamos agora voltar a dominar a Europa com o Rangnick. Parece que ele está guardando lugar para alguém, como ele já fez do Leipzig também, né? Em um momento ele pegou uma temporada quando ele passa de diretor para técnico, e depois sai até, vai fazer outras coisas, né? Eu tava pensando outro dia também se a gente não foi duro demais com o Rangnick no Manchester United, considerando que o Manchester United esse moedor, né? Com qualquer coisa, né? Com qualquer treinador, com qualquer trabalho que tenta ser feito ali também. O próprio Ten Hag, né? Assim, o Ten Hag, por exemplo, sai do Ajax com uma moral tão grande ou até maior do que a do Arne Slot, tá saindo agora do Feyenoord para ir pro Liverpool, né? E aí é moído também, né? Então talvez o Rangnick ainda tenha muita coisa para dar, mas parece uma decisão curiosa do Bayern de Munique para ser sucessor do Thomas Tuchel. Para mim tem muita cara de uma solução de curto prazo, não sei. Talvez esperar um certo técnico alemão tirar um sabático, né? Pode ser que seja isso. Leandro está em 2 em 1 aqui para fechar, né? Temos a definição da final da Champions Asiática sem nenhum representante saudita e também o anúncio da aposentadoria de Marta da seleção brasileira ao final de 2024, né? Dizendo que os Jogos Olímpicos serão a sua última competição pelo Brasil. Então, só vou dar um 2,5, porque no que o Bonsa falou de não ter técnico, uma coisa que acho que pode até ser tema para a gente alongar depois é a quantidade de técnico renovando o contrato, né? Técnico que tá bem e tá continuando no seu time, times de segundo escalão ali, times de médio porte. Isso acho que é um fenômeno interessante que está acontecendo nessa temporada, né? Pensando em vários nomes aí que chegaram a ser especulados e estão renovando, mas enfim... sobre Champions Asiática, a grande história até o momento é o Al Ain, né, dos Emirados Árabes Unidos, que eliminou o Al Nassr e agora conseguiu eliminar o Al Hilal, quebrou a sequência de vitórias do Al Hilal e, enfim, conseguiu essa classificação mesmo com derrota agora no jogo de volta. É um trabalho do Crespo, né? Isso vale destacar. A gente muitas vezes acaba olhando para o futebol saudita, mas o Crespo faz um bom trabalho no Al Ain, e dentro dos nomes do time, né, uma dupla ali se destaca, que é o Raimi, um marroquino que está fazendo uma competição excepcional, arrebentou contra o Al Nassr, arrebentou no jogo de ida contra o Al Hilal, cara que provoca, que tem qualidade, é um personagem e tanto, e o Kaku, né, o paraguaio, também tem feito uma boa competição, o Al Hilal que enfim, estava desfalcado do Mitrovic no comando do ataque, e isso obviamente pesou, mas os 2-1 nesse jogo de volta acabaram sendo insuficientes depois da ida, que foi 4-2 para o Al Ain. E no outro jogo, né, Yokohama Marinos passou para a final, um 3-2 incrível, né, o Marinos tinha perdido a ida por 1-0 para o Ulsan, nessa volta chegou a abrir 3-0, só que teve um jogador expulso, o Ulsan diminuiu para 3-2, fez uma pressão danada,
o Sun terminou com 40 finalizações, o goleiro do Marinos fechou o gol, conseguiu ser decisivo, né? O William Popp acabou fazendo muita diferença para segurar esse resultado, e aí na disputa por pênaltis o Marinos acabou se impondo. Marinos que tem alguns brasileiros, né? O William Popp, apesar do nome, não confunda com o jogador, passou pelo Figueirense e tal, é um goleiro que tem raízes americanas, e tem brasileiros principalmente no setor ofensivo, né? O Anderson Lopes marcou gol, Ian Matheus e Elber jogando pelos lados do campo, acabaram sendo importantes. Marinos que muito lembrado pelo trabalho do Postecoglou, né? Que chegou a ser campeão japonês à frente do time, e atualmente tem um dos pupilos à frente da equipe, que é o Harry Kewell, né, da seleção australiana, jogador tão importante. Sobre a Marta, assim, é aquele anúncio, né? A Marta, durante algum tempo, já vem preparando isso de ser a última competição, de, enfim, tá abrindo passagem para a nova geração na seleção feminina. Nem sempre ela cumpre essa promessa, né? Já teve alguns momentos que ela aludiu que ia se aposentar e não deixou a seleção, mas é bastante emblemático agora, assim. Ela já vem dando indícios desde a Copa do Mundo. Agora ela foi até mais direta em relação a essa entrevista na CNN, né, que vai se aposentar. E, enfim, é uma perda imensa pensando na representatividade da Marta, no papel dela como a melhor jogadora da história do futebol feminino, e acho que não tem muito questionar isso, né? Assim, acho até incrível, assim, porque o papel da Marta como rainha do futebol feminino foi conquistado muito mais pela qualidade que ela apresentou em campo do que necessariamente pelas conquistas, né? Já que ela acabou batendo na trave ali nas principais competições com a seleção brasileira, na Copa do Mundo e nas Olimpíadas, mas ainda assim, pela maneira como ela teve um período dominante no futebol feminino, pela qualidade muito diferenciada que ela apresentava em campo, o lugar dela como rainha é intocável, e nos resta aproveitar, né? Nos resta torcer para que, enfim, tenha uma campanha boa em Paris. É uma seleção feminina que claramente, durante os últimos tempos, também já se tornou menos dependente da Marta, embora não tão brilhante quanto no auge da seleção feminina, especialmente naquele período, né, entre 2004 e 2008, ali, que foi um período muito forte da seleção feminina. Mas é mais uma reverência e num palco tão grande, né, como os Jogos Olímpicos, dessa oportunidade de ver a Marta, dela tentar escrever, ampliar um pouco mais essa história tão bonita que ela tem nos Jogos Olímpicos. Isso é uma grande oportunidade. E para fechar, só uma dica, a Série D começa nesse fim de semana, e para quem quiser conferir um guia da Série D, o pessoal da revista Série Z de Zebra, fez um trabalho bem legal de um guia sobre todos os times, detalhando todos os times. Fica o convite aí para quem quiser procurar nas redes sociais a revista Série Z com esse guia da Série D. Eu, inclusive, participo, tive a honra de escrever o texto de São José de volta depois de 24 anos fora das competições nacionais, então fica o convite para vocês procurarem aí, que o material é de muita qualidade e vocês vão poder saber um pouco mais sobre os times nessa mastodôntica Série D. Valeu, gente, até segunda. Bem, é isso, então nos revemos na segunda-feira para tratar do que melhor aconteceu no final de semana do Planeta Bola. Hasta!